e nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. E eu disse que ia trazer alguma coisa nesse dia, hoje, falando sobre a reforma protestante. Pois eu pensei, falei, não, acho que eu não vou falar. Mas aí Deus colocou no meu coração de falar. Haja visto a reforma, a importância que a reforma protestante tem para nós. Hoje, assistindo um vídeo na internet, eu tinha um vídeo falando sobre a reforma protestante, e o título era, e aí, o que nós temos a ver com isso? E o que me admirou muito é que esse vídeo que estava postado na internet é de um pregador muito famoso, conhecido, idolatrado no meio pentecostal. E ele, em 5 minutos, ele conseguiu falar umas 3 bobagens grandes. Estava até comentando com o Diego aí na porta. Por exemplo, ele falou, o que nós, os evangélicos do atual século, temos que ver com a reforma? Ora, tudo, porque se não fosse Martinho Lutero ter se levantado contra as coisas que estavam acontecendo no meio da igreja naqueles dias, no século XVI, nós jamais estaríamos aqui hoje adorando, cultuando a Deus, servindo a Deus como nós estamos. Nós estaríamos atrás de algum ídolo, nós estaríamos atrás de alguma imagem, nós estaríamos cometendo uma série de erros, acreditando no purgatório, acreditando no pagamento do perdão pelos nossos pecados. Nós estaríamos cometendo todos esses erros se não fosse um homem chamado Martinho Lutero ter se levantado contra essas coisas e apregoado as 95 teses da reforma. Aí eu fiquei admirado. Falei, como um pregador conhecido, reverenciado, idolatrado por tantos, fala uma bobagem dessa aqui que nós temos a ver com a reforma. Eu pensei, será que ele pensa, porque ele é pentecostal, que os primeiros pregadores pentecostais caíram aqui de paraquedas? Não. Os pregadores pentecostais que aqui vieram e implantaram, por exemplo, no século passado, a denominação Assembleia de Deus, eles surgiram de uma igreja chamada Batista, que provém do movimento da reforma. Então, tudo, a reforma tem a ver com todos, não só batistas, presbiterianos, congregacionais, tem a ver com os pentecostais, tem a ver com todos nós. Tanto é que até os canais de televisão, que muitas vezes são contra os evangélicos, colocaram matérias falando sobre os 500 anos da reforma, porque é muito importante. E a reforma que Martinho Lutero apregoou, ela é baseada em 5 pontos, que devem ser os 5 pilares da nossa fé. Ela se apoia no pilar das Escrituras, da fé, Jesus Cristo, e também somente da palavra e a graça. Fé, Jesus Cristo, Escrituras, palavra e graça. São chamados 5 solas da reforma. 5 solas por quê? Da língua latina, solo. Sola gratia, sola fide, sola fé, sola as Escrituras e sola Deus dai glória. Sola lhe deu, dei glória. Então, são 5 pilares da fé, baseado nos 5 solas das Escrituras. Eu quero tecer um breve comentário sobre isso, falando da carta de Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler lá? Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 até o 14. Está projetado aí, e diz assim, olha. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé
são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Senhor, que nesta noite a Tua palavra possa ser disposta conforme a Tua vontade, e pela Tua palavra nós possamos crescer, pela Tua palavra nós possamos estar livres de erros, pela Tua palavra nós possamos crer, pela Tua palavra nós possamos, ó Pai, cada dia mais aumentarmos a nossa estatura, Pai, e chegarmos àquela que Tu desejas, ou seja, a estatura de varões perfeitos perante Ti, Senhor. Assim nós agradecemos desde já pela Tua palavra, repreendemos todo e qualquer fator alheio, contrário à nossa vontade, que venha querer impedir-nos de receber a Tua palavra, e declaramos desde já esse ambiente cheio, tomado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, edificados na Tua graça, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Somente pela fé. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Só esse versículo bastaria para derrubar por terra todo e qualquer meio, todo e qualquer recurso que qualquer pessoa quisesse levantar para obter a salvação. A salvação é dada de graça, e é através, por meio da nossa fé. Fé única e exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Como eu falava no início, 1517, há exatamente 500 anos atrás, um monge da Igreja Católica Romana, chamado Martinho Lutero, ele vivia debaixo de um complexo muito grande, um problema muito grande que pesava sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ele não conseguia obter o domínio completo, total sobre o seu próprio corpo, sobre os seus desejos, sobre as suas emoções, sobre os seus atos pecaminosos. E esse homem vivia enclausurado no mosteiro. Aliás, ele deixou toda a sua vida para trás, ele abdicou da carreira de advogado que ele seria, ele deixou o curso que ele ganhou de bolsa na faculdade, e ele falou: vou me dedicar inteiramente a Deus, inteiramente ao ministério, inteiramente ao sacerdócio, porque uma certa feita, ele foi salvo da morte quando ele viajava por uma estrada, e ele quase foi atingido por um raio. Então ele fez um voto de dedicar-se ao sacerdócio, dedicar-se a Deus, por aquele livramento de morte. E ele entrou para o mosteiro, ele entrou para o ministério, entrou para o sacerdócio, e lá ele dedicou, consagrou sua vida a Deus. Só que ele percebeu uma coisa: mesmo estando enclausurado dentro do mosteiro, mesmo ele estando ali no meio de pessoas que professavam a fé, mesmo ele tendo hábitos religiosos diariamente, mesmo ele só fazendo as coisas que diziam respeito ao sacerdócio, ele não conseguia vencer os seus desejos pecaminosos. Ele não conseguia vencer as suas tendências lascivas. Ele não conseguia se libertar dos pensamentos eróticos, ele não conseguia se libertar dos desejos que ele tinha lá dentro da sua alma. Ele falou: não é possível, tem que ter algum meio, tem que ter alguma solução, eu preciso encontrar a perfeição, eu não posso viver nessa vida dividida, essa mente dividida. Eu sou um sacerdote, eu estou dedicado ao ministério divino, mas ao mesmo tempo eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, eu não consigo me libertar de certos hábitos, eu ainda sou pecador. E ele, debaixo daquele dilema, debaixo
daquele desconforto dentro de si, ele falou, não tem jeito, eu vou me enclausurar ainda mais. Subiu até a parte mais alta do mosteiro, onde tinha uma torre, e ele falou, vou ficar aqui trancado, fechado, não vou ter contato nenhum com o mundo exterior, para ver se assim eu consigo purificar totalmente minha mente, purificar totalmente o meu coração, purificar totalmente a minha alma, pensar só em Deus, só nas coisas do Espírito. E ele percebeu que ele não conseguia, mesmo assim. Porque, queridos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, Paulo fala da luta que todos nós travamos, e que enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo humano, mortal, nós não vamos estar livres dessa luta. Qual é essa luta que Paulo enfatizou no capítulo 7 de Romanos? A luta da nossa carne contra o nosso espírito. No nosso espírito nós temos o nosso desejo de servir a Deus, de fazer as coisas boas, só fazer coisas boas, só pensar em coisas boas. Só que nós temos uma carne, uma tendência humana, natural, que ela tende para o pecado. O nosso corpo, a nossa carne, pede as coisas mais absurdas. O nosso corpo pede comidas que venham nos fazer mal. O nosso corpo pede sempre aquilo que é proibido. A nossa mente sempre tende a pensar naquilo que nós não devemos pensar. Eu já citei aqui o exemplo. Se eu falar para vocês, e quanto mais a gente se vê diante de proibições, parece que aí piora. Parece que aí é que a carne, ela quer deliberadamente fazer aquilo que não pode. O homem tem uma tendência natural para o pecado. E essa tendência vem desde lá do Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. Essa tendência passou para todos nós. Aí Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala assim, ó miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem é que poderá me livrar do corpo dessa morte, ou desse corpo humano, natural, pecaminoso? Quem pode me livrar? E ele continua, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim e me leva a tropeçar. É um dilema. Paulo, consagrado a Deus, o missionário mais famoso do Novo Testamento, o homem que mais pregou o Evangelho, depois de Jesus Cristo, ele vivia nesse dilema. O bem que ele tanto queria fazer, não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, estava sempre diante dele. E ele, fazendo uma referência a como os prisioneiros, assassinos, homicidas, eram tratados muitas vezes pelos romanos, ele faz uma referência ao próprio corpo. Eu já falei aqui, na época do Império Romano, uma das penas impostas a um homicida era carregar o corpo morto da pessoa, ou partes do corpo morto da pessoa, amarrado ao seu corpo, até que aquele corpo se entrasse em estado de putrefação, apodrecesse. Por exemplo, a pessoa matou um outro, era arrancado um braço do morto, amarrado nas costas da pessoa, no braço ou na cintura, e ele tinha que carregar aquele pedaço do morto até que entrasse em estado de putrefação, criasse bichos, apodrecesse, cheirasse mal. E era a pena, uma das penas impostas para o criminoso homicida. Já pensou? Essa pessoa não podia nem conviver no meio da sociedade, ela tinha que se recolher para um lugar distante e ficar aguentando aquele cheiro, aqueles bichos andando pelo seu corpo, saindo do pedaço de carne morta da pessoa. Então Paulo lembra disso, ele trata o seu corpo como se fosse esse corpo apodrecido que ele tinha que carregar. Ele fala, mas que desventurado homem que sou, que miserável homem que sou, quem pode me livrar desse corpo mortal? Dessa carne podre que eu estou carregando em mim, desse pedaço de carne humana que cheira mal em mim. Paulo estava falando da sua própria vida, do seu próprio corpo, que sempre tendia a levá-lo para o pecado. Existe até uma discussão a respeito do espinho na carne que Paulo tinha. Ninguém sabe se era uma doença, ninguém sabe se era algum problema emocional,
ninguém sabe se era algum problema físico, de ordem espiritual, emocional. Alguns dizem que era um hábito que Paulo não conseguia se desvencilhar. Era alguma coisa que Paulo não queria fazer e estava sempre praticando. Ninguém sabe. Mas há uma grande tendência para que fosse alguma coisa que ele não conseguia se libertar. Porque diz que esse espinho na carne era como se fosse uma bofetada que ele levasse de Satanás. Alguma coisa que viesse para machucá-lo, para feri-lo, e com propósito, para que ele não se engrandecesse a respeito das revelações que ele havia recebido de Deus. Porque ele conta, numa das suas revelações, que ele subiu até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, que não convinha nem falar, ele não tinha nem palavras para descrever aquilo que ele viu no terceiro céu. Então tudo indica que esse espinho na carne que Paulo tinha, talvez fosse uma fraqueza da qual ele não conseguia se libertar, e isso na vida dele era um nivelador, para que ele não andasse, olha, pescoço erguido, queixo para o alto, dizendo: eu sou melhor que meus irmãos, eu sou mais espiritual, eu sou o que recebi mais revelações do Senhor, eu sou muito santo. Aí, para que ele não se exaltasse, toda vez por outra, frequentemente vinha Satanás como se desse uma bofetada no rosto dele, ele tomava o nível dele, se nivelava. Ele trata esse espinho na carne como uma bofetada de Satanás. Então, tudo leva-nos a crer que era uma fraqueza. Assim como Martinho Lutero tinha também uma tendência pecaminosa. Dizem os historiadores que ele não conseguia se libertar dos seus desejos sexuais pecaminosos. Isso é algo que dizem os historiadores, tá? Então é por isso que ele estava com a sua mente atordoada, a sua mente perplexa, e ele dizia: mas como eu sou um santo homem de Deus, eu estou aqui preso nesse mosteiro, eu estou dedicado ao sacerdócio, eu ainda levo uma vida pecaminosa, com hábitos, com desejos, com pensamentos impuros, como pode ser isso? Você já travou esses conflitos na sua mente, no seu coração, na sua alma? Não precisa dizer sim, mas todos nós temos esses conflitos, numa área ou na outra, e todos nós lutamos. Às vezes nós lutamos contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, às vezes a gente luta contra a avareza, lutamos contra problemas, desejos sexuais pecaminosos, lutamos contra a cobiça, lutamos contra a lascívia, nós lutamos contra um monte de problemas que estão intrincados na nossa alma, no nosso coração. E essa luta, esses conflitos, não vão cessar enquanto nós não estivermos livres desse corpo, porque nós carregamos na nossa carne, no nosso corpo pecaminoso, nós carregamos essas tendências pecaminosas. Nós, pela queda de Adão e Eva, nós herdamos essa tendência pecaminosa. Todos nós temos, todos nós. Pode ser aqui a pessoa mais consagrada, mais santa, mais dedicada às coisas do Senhor. Eu digo com certeza que essa pessoa tem conflitos na sua alma, e que ela nunca vai estar livre desses conflitos. Nós temos sim que cada dia matar um gigante. Nós temos sim que cada dia lutar contra os nossos desejos pecaminosos, contra a nossa tendência natural humana. Nós não podemos se entregar, é uma luta. Cada dia nós vencemos um gigante, cada dia nós vencemos uma batalha, cada dia nós vamos nos mantendo apoiados em Cristo Jesus. Não se engane, não se iluda, ninguém está livre dessas batalhas. Uns estão lutando para superar o problema de vícios de bebida, vício de droga. Outros estão lutando para se libertar do vício da pornografia. Outros estão lutando para se libertar do vício do amor ao dinheiro, que a idolatria também a Bíblia diz. Outros estão lutando para se libertar do domínio da ira. Tem uma ira que não consegue se libertar, não consegue se dominar. Outros têm um orgulho excessivo, outros cobiçam demais. Mas todos nós temos gigantes a vencer no nosso caminho
diariamente, a todo instante. E Martinho Lutero não deixava de ser diferente. Ele era essa pessoa. Só que, diferente dos demais monges, ele tinha um desejo de se libertar, de se ver livre dessas coisas. Aí, como mesmo enclausurado, vocês veem que não adianta. A gente pode se fechar para o mundo, a gente pode se enclausurar, a gente pode se desligar de tudo ao nosso redor. O problema continua, porque está aqui dentro, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa alma, está dentro da nossa mente. Nós temos um corpo que é contaminado pelo pecado. Aí Martinho Lutero, não encontrando refúgio em lugar nenhum, ele foi nas Escrituras. É sempre essas Escrituras para nos salvar. Aqui nós temos a luz para o nosso caminho, a lâmpada que ilumina a nossa vida. E Martinho Lutero abriu no texto, exatamente o texto que nós lemos, onde está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essas palavras brilharam, saltaram aos olhos de Martinho Lutero e falou: graças a Deus, não é pelos sacrifícios que nós vivemos, não é pelo sacrifício humano que nós somos salvos, é pela fé. Fé em quê? No sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, exatamente para que nós não precisássemos pagar por todos os nossos pecados que nós já cometemos, que nós cometemos hoje, que nós ainda vamos cometer até o resto da nossa vida. Jesus pagou por nós. Por isso que um dos pilares da reforma protestante, a reforma cristã, é somente pela fé. Somente pela fé, de graça, fé no sacrifício de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas que nos revelam isso, e seja toda a glória dada a Deus. Graças a Deus. O que nós temos a ver com a reforma? Tudo. Porque graças a esse monge, ele trouxe de volta essa verdade para nós, que nenhum homem pode se gloriar nos seus méritos para a salvação. Ninguém pode confiar nos seus esforços próprios. Ninguém pode comprar esta salvação. Vocês sabiam que se todos os pedaços da cruz, supostamente pedaços da cruz de Cristo, fossem reunidos, os pedaços da cruz de Cristo, que eram vendidos na Idade Média, se todos esses pedacinhos de cruz fossem reunidos, dava para construir uma arca de Noé? Os caras na Idade Média estavam vendendo pedacinhos de madeira, dizendo ser pedaços da cruz de Cristo. E quem comprasse esses pedacinhos de madeira podia crer que uma boa parte dos seus pecados, ou quem sabe a sua salvação toda, estaria garantida, porque estava comprando um pedaço da cruz de Cristo, que ia ser uma espécie de um amuleto para a sua fé. Essas coisas foram irritando Martinho Lutero. Mas como pode vocês venderem pedaços de madeira qualquer, dizendo que são pedaços da cruz de Cristo? Como pode? Aí tinha a chamada doutrina do purgatório, a chamada galinha de ouro, galinha dos ovos de ouro da igreja romana na Idade Média. Porque eles diziam assim: olha, você tem um familiar, um parente seu que morreu, você sabia que através de uma boa contribuição sua, você pode abater muitos anos de penitência, de castigo dessa pessoa no purgatório? Você, a cada moeda que você depositar nos cofres do Vaticano, você vai estar libertando essa pessoa de alguns dias no purgatório. É mesmo? Pois bem, como eu gostava muito daquela pessoa, eu vou dar uma boa e generosa oferta, aí eu arranco essa pessoa do purgatório o mais rápido possível para ela ir para o paraíso. Eram alguns erros que a igreja romana, a igreja que se transformou, a santa, gloriosa igreja primitiva que Jesus inaugurou na terra. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que nós não saímos da igreja católica, não. Nós ainda somos da igreja católica.